Fala pessoal, beleza? Professor Adriano aqui na área, esse é o canal Metalinguagem, o seu canal de estudos de língua portuguesa. A gente está aqui mais uma vez e dessa vez agora falando sobre encontros vocálicos. Antes de mais nada, peço a você que deixe aqui o seu like, que você também comente esse vídeo e compartilhe também com seus amigos aí da escola, aquelas pessoas que estão estudando com você também. Outra coisa, tá? Por favor, se inscreva aí no nosso canal para que você possa receber mais vídeos como esse. Beleza, pessoal? Bom, nós já temos um vídeo aqui em que nós falamos sobre os fonemas, explicando aqui para você o que são esses fonemas, né? Os fonemas nada mais são do que os sons, os variados tipos de sons, os variados sons que nós temos quando nós emitimos as palavras, quando nós falamos. E essas palavras, cada palavra dessa, ela tem fonemas, e geralmente esses fonemas são representados pelas letras, né? As partes escritas, e o fonema então seriam as partes de som, as partes que você fala, que você escuta, ok? Se você ainda não assistiu o vídeo sobre fonemas, vou deixar aqui no card para que você possa acompanhar e aprender tudo em sequência, beleza? Quando nós estudamos os fonemas, eu expliquei para vocês que nós temos dois grandes tipos de fonemas, dois grandes tipos de sons, né? A gente tem aí os sons chamados sons vocálicos e os chamados sons consonantais. A diferença, eu expliquei para vocês aí, que a diferença entre os dois, né, os sons vocálicos, são aqueles sons que não tem nenhum tipo de impedimento na fala. Quando você emite, quando você fala esses sons, eles não têm nenhum tipo de impedimento. Por exemplo, A, E, I, O, U. Né? Então repare que não tem nenhum tipo de impedimento aqui na fala. Já os consonantais são aqueles que de alguma forma eles vão ter algum tipo de impedimento na fala, alguma coisa que vai impedir ou que vai criar essa certa barreira na hora que o som for aparecer. Por exemplo, então, o caso da letra B, né? Ó, B, repare que eu fecho os lábios e tal, o F, né? Encosto o dente aqui no lábio inferior, enfim, tudo isso a gente falou lá nos fonemas, lá nesse vídeo sobre fonemas. O vídeo de hoje é em específico falando sobre encontros vocálicos, né? Então a gente vai focar hoje um pouco sobre essa parte mais dos sons vocálicos, ok? Para que a gente possa falar sobre encontros vocálicos, eu primeiro preciso começar explicando para você a diferença entre vogal e semivogal. Bom, talvez você até já tenha ouvido falar sobre isso, mas não consegui entender muito bem o que seria, ou o que são essas vogais, o que são as semivogais. Não é tudo vogal, professor? E aí, como é que eu faço para entender agora? Bom, vamos focar pensando aí nesses sons vocálicos, vamos pensar nas vogais e vamos dividir aqui eles em dois grupos. As vogais, ou o grupo da vogal, eu vou dizer que é aquele tipo de vogal que emite um som forte. Um som forte. Essa é a vogal. A semivogal, vamos dizer assim, é a metade de uma vogal, então ela seria considerada uma vogal com um som mais fraco. Tá ok? Então, um encontro vocálico nada mais é do que um momento em uma palavra em que se encontra uma vogal e uma semivogal, ou seja, uma que tem um som um pouco mais forte e outra que tem um som um pouco mais fraco. Para que você possa entender, eu vou utilizar aqui essa palavra, a palavra série. E eu quero que você observe uma coisa. Repare que aqui na palavra série eu tenho dois sons vocálicos ou duas vogais, mas nessas duas vogais eu tenho uma que sai um pouquinho mais forte e uma que sai um pouquinho mais fraca entre as duas, tá? Então repare que quando a gente fala série, repare que esse som do E, ele sai um pouquinho mais forte desse segundo E, ele sai um pouco mais forte que o som do I. É bem sutil a diferença, tá? Então a gente diria que aqui na letra I nós temos uma semivogal, tá? E aqui na letra E nós temos uma vogal, ok? Então nesse caso nós temos um encontro de vogal e semivogal. Esse seria então esse encontro vocálico. Um outro exemplo nós podemos observar aqui na palavra baixar, ok? Vamos localizar aqui então onde é que nós temos o nosso encontro vocálico. Aqui tem o A e aqui tem o I. Repare então, ó, baixar, baixar. Repare que o som do A sai um pouco mais forte que esse som do I, né? Então a gente tem aqui mais uma vez a vogal, o som mais forte, e a semivogal, esse som um pouco mais fraco, tá? Então, pessoal, resumindo, para a gente poder entender o que seriam, o que são, né, os encontros vocálicos, nada mais são do que o encontro de sons vocálicos na mesma sílaba, ou encontro de vogais na mesma sílaba. E você já entendeu aqui que, na verdade, não são duas vogais, mas é uma vogal e uma semivogal, porque uma vai ter o som mais forte e a outra vai ter o som mais fraco, beleza? Aí,
Esses encontros vocálicos, eles vão se dividir em 3 grandes grupos, tá? Em 3 grandes grupos. São os famosos aí, o ditongo, o tritongo e o hiato. E o que são, ou o que é cada um deles, a gente vai aprender agora, beleza? É quando acontece de 2 sons vocálicos aparecerem na mesma sílaba. 2 sons vocálicos aparecem na mesma sílaba. Por isso o de 2, né? Ditongo, 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Aqui 2 exemplos para você prestar atenção, tá? Repare aqui que eu tenho a palavra água, tá? Então tá aqui o nosso som vocálico, água, e eu tenho também história, tá? Na separação de sílabas, né, a gente tem água, 2 sílabas, e na separação de sílaba de história, né, a gente tem aqui história, beleza? Então eu tenho nessa primeira palavra, a palavra água, 2 sons vocálicos, 2 vogais na mesma sílaba, e aqui em história também 2 vogais na mesma sílaba. E aí eu quero chamar a tua atenção para uma coisa aqui, tá? Água, o som do A sai um pouco mais forte que o som do U. Água, água, o A sai um pouco mais forte, né? Então eu vou colocar aqui o A vai ser a vogal e a letra U vai ser a nossa semivogal. De novo aqui o exemplo na palavra história. História, história. Repara que o A sai um pouco mais forte, sai um pouco mais esticado. Então eu vou dizer que o A é a vogal e o I, por ser o som mais fraco, será então a nossa semivogal. E eu queria chamar a atenção de você para uma coisa. Repara que nesses 2 exemplos que eu coloquei aqui, eu tenho primeiro a semivogal, ou seja, aquele som mais fraco, e depois a vogal. Ó, semivogal e vogal. Em outras palavras, eu estou partindo do menor para o maior, do mais fraco para o mais forte. Quando eu tenho algo, por exemplo, na matemática, quando você vai contar os números, quando você conta algo do menor para o maior, como é que a gente chama esse tipo de ordem? Ordem crescente, exatamente. Então, aqui nos ditongos é a mesma coisa. Como eu tenho um ditongo em que o som mais fraco vem primeiro e depois o som mais forte, a gente está tendo aí então uma ordem de crescimento. Eu vou dizer então que eu tenho aqui o que nós chamamos de ditongo crescente. Beleza? Isso aqui é um ditongo crescente. Por quê? Porque primeiro vem o som mais fraco e logo em seguida vem o som mais forte. Mas segundo exemplo de palavras aqui, nesse segundo exemplo com essas 2 palavras, a gente tem também palavras, né, que tem encontros vocálicos nelas, tá? E ditongos porque são duas vogais, 2 sons vocálicos. Então eu tenho aqui o E e o I na palavra peixe e eu tenho o O e o I na palavra noite, beleza? Então, só para separar aqui para você perceber que tem encontro vocálico, né? Peixe, né? Então o E e o I ficando na mesma sílaba, e noite também, o O e o I ficando na mesma sílaba. Vamos lá prestar atenção naquele esquema do som. Peixe, peixe. Repare então que o som do E ele sai um pouco mais forte que o som do I, em comparação aos 2. Então aqui o E vai ser a nossa vogal, o som mais forte, beleza? E o I vai ser a semivogal, som mais fraco, show. Vamos aqui no noite de novo então, agora dessa vez em noite. Noite, repara então que o som do O sai mais forte, um pouco mais encorpado. Então aqui vai ser a vogal, e o som do I, por sair mais fraco, vai ser então a semivogal. Vai ser a vogal o O e o I semivogal. Dessa vez a gente tem o contrário. Repara então que nos 2 exemplos eu tenho primeiro vogal, depois semivogal. Primeiro vogal, depois semivogal, ou seja, o som mais forte vindo primeiro e logo em seguida o som mais fraco. Então eu estou indo do mais forte agora para o mais fraco. Nesse caso, então, o que nós temos aqui é o ditongo, chamado ditongo decrescente. Decrescente, ou seja, é aquele ditongo em que primeiro você tem uma vogal, o som mais forte, e em seguida a semivogal, beleza? A gente já entendeu o que é o ditongo, que no caso são 2 sons vocálicos, né? Uma vogal e uma semivogal, ou semivogal e vogal na mesma sílaba. Agora a gente vai aprender o que é o tritongo, né? Se ditongo são 2 sons vocálicos, logo o tritongo vão ser 3 sons. Então é quando você tem 3 vogais na mesma sílaba, o encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Vamos ver alguns exemplos aqui agora? Repare essa palavra aqui, ó, iguais. Iguais. Vamos separar ela? Iguais. É assim que separa? Show! Olha aqui nessa palavra, aqui nessa mesma sílaba, eu tenho uai. Uai, para você que é mineiro aí, uai.
3 sons vocálicos na mesma sílaba, tá? Vamos aqui em enxaguei, ó. Enxaguei. Também, mesma coisa, 3 sons vocálicos na mesma sílaba. Nesse caso, então, a gente tem aí o chamado tritongo, 3 sons vocálicos. O nosso terceiro exemplo e terceiro e último tipo de encontro vocálico é o hiato. Na verdade, ele não é considerado um encontro vocálico porque as vogais elas não se encontram na mesma sílaba, mas por elas estarem próximas, a gente diria então aí que tem essa relação de encontro, mas não necessariamente ou realmente seria um encontro, tá? Porque não estão na mesma sílaba, ok? Então o hiato acontece quando você tem 2 sons vocálicos, 2 vogais juntas, próximas da palavra, mas quando eu vou fazer a separação de sílaba, elas ficam cada um em uma sílaba diferente. Lembra então, ditongo e tritongo, esses dois anteriores, é quando eu tenho 2 e 3, mas elas ficam na mesma sílaba. Já o hiato não, elas estão próximas da palavra, mas quando eu vou separar a sílaba, elas ficam em sílabas separadas. Vamos reparar aqui os 2 exemplos que eu coloquei para você entender? Olha essa palavra aqui, ó, a palavra moeda. Vamos separar a palavra moeda. Como que separa? Moeda. Repare então que eu tenho o O e o E, eles estão juntos na palavra, próximos na palavra, mas quando eu separo a sílaba, eles ficam em sílabas separadas, então eu vou chamar isso aqui de hiato, tá? Na palavra saúde, a gente também tem esse exemplo, tá? Então, saúde, né? Então, repara que aqui, da mesma forma, o A e o U, eles estão próximos na palavra, mas na separação de sílaba, eles ficam em sílabas separadas. Esse, então, é o hiato. Olha só, para que a gente possa agora reforçar esses conteúdos, eu vou resolver com vocês algumas questões para que você consiga entender melhor e para que a gente consiga aprofundar um pouco mais. Pessoal, vamos começar com essa primeira questão aqui para que você possa entender e aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. Se você preferir, você pode pausar o vídeo, esperar, tentar responder e depois ver a resolução da questão aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira questão diz assim, ó, selecione a alternativa que tenha apenas palavras com ditongo. Para lembrar, então, a gente acabou de ver que o ditongo é quando eu tenho, vamos dizer assim, 2 vogais na mesma sílaba, né? 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Para isso, a gente precisa observar essas opções aqui, as palavras dessas opções, fazer a separação de sílaba e encontrar em qual delas, ou em qual delas, no caso, eu tenho uma, que eu vou ter uma palavra que tenha na mesma sílaba, 2 palavras no caso aqui, que na mesma sílaba eu vou ter 2 sons vocálicos juntos. Vamos separar então, começando aqui na letra A, papai, como é que se separa, né? Pai, tá? Então aqui eu já tenho um ditongo, tá? No A e no I, beleza? Então essa palavra papai tem ditongo. A palavra boi não se separa, tá? Então por ser uma sílaba só, aqui eu tenho também um ditongo. Eu poderia então dizer que a letra A já seria a letra correta, a opção em que todas as palavras têm o ditongo. Como se separa a palavra céu? Só para a gente continuar aqui a título de explicação, tá? Céu não se separa, a gente tem também aqui um encontro, esse ditongo, tá? Hiato. Na palavra hiato, a gente tem hiato. Na palavra hiato, a gente não tem ditongo. Na verdade, a gente tem hiato, tá? 2 sílabas, duas vogais, mas elas estão em sílabas separadas. Cadeira. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadeira. Sim, a gente tem aqui o ditongo. Mas como é que eu separo a palavra lua? Lua. A palavra lua se separa. Então eu tenho aqui um hiato, tá? Não seria um ditongo, ok? Aqui na palavra leite, como separa a palavra leite? Leite. A gente tem sim aqui um ditongo, beleza? Em leite. Já em navio, vamos ver se a gente tem um ditongo. Navio. A gente não tem ditongo, a gente tem hiato, tá? Navio, ok? E aqui em sabão, será que a gente tem ditongo? Sabão. Beleza, a gente tem o som do A e do O juntos, então isso é um ditongo. E na palavra saguão, a gente tem um ditongo? Vamos lá. Saguão. Olha, a gente não tem 2 vogais juntas, a gente tem 3. Então a gente tem aqui no caso um tritongo. Qual a opção então em que todas as palavras têm ditongo? Nesse caso aqui seria a letra A, papai. Só mais uma questão aqui para a gente conseguir compreender esse assunto, tá? Dos encontros vocálicos, beleza? As palavras madeira, uruguaiano e lua têm os seguintes encontros vocálicos respectivamente. Vamos olhar cada uma delas e depois a gente vai marcar a opção correta, ok? Então vamos separar as sílabas para a gente conseguir perceber quais são os tipos de encontros vocálicos que tem em cada uma delas. Vamos na primeira, madeira, né? Madeira. Então assim separa, repara que eu tenho aqui o E e o I juntos, logo eu tenho aqui então 2 vogais juntas, eu tenho o ditongo.
Vamos lá na segunda palavra, uruguaiano. Olha só, uruguaiano, uruguaiano. Aqui eu tenho 3 vogais, né, na mesma sílaba, então eu teria o que nós chamamos de tritongo. Aqui também entre o I e o A seria um hiato, tá? Mas a gente vai considerar somente o tritongo aqui que está aparecendo no meio, beleza? Em lua, a gente também tem outro encontro vocálico, né? Então vamos lá, lua, como separa? Lua. É dessa forma. Lembra então, 2 vogais que não estão próximas, mas não estão na mesma sílaba. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um hiato. Logo, a opção seria ditongo, tritongo e hiato. Letra mais uma questãozinha aqui para a gente reforçar um pouco mais nossos conhecimentos sobre encontros vocálicos, questão do CETRED. Diz assim, ó, de acordo com a aplicação das normas constantes do sistema ortográfico da língua portuguesa, as palavras congresso e quase, respectivamente, contêm. Então vamos ver aqui, tá? Em um vídeo anterior, no caso do vídeo sobre fonemas, eu expliquei para vocês o conceito de dígrafo. Dígrafo é quando a gente tem 2 sons, sejam eles vocálicos ou consonantais, 2 sons juntos, 2 letras, desculpa, que juntas elas representam o mesmo som, o mesmo fonema. Se você observar aqui na palavra congresso, a gente tem um exemplo disso, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, em congresso, eu tenho o O e o N, esse com, né? Com, repara que o O e o N estão juntas, mas formam um único som. Com é um único som, então eu digo que isso é um dígrafo. Aqui também, em congresso ainda, eu tenho um outro dígrafo, que é o S e o S juntos. 2 letras formando um único som, logo então, congresso forma dígrafo, ok? A palavra congresso forma um dígrafo. Dígrafo, tá? E na palavra quase, a gente acabou de falar sobre encontros vocálicos. Então repare aqui que na palavra quase, o e o A eles estão na mesma sílaba, quase, na mesma sílaba. Então são 2 vogais, 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Como é que a gente chama isso? Muito bem, ditongo. Então a gente tem aqui o que nós chamamos de ditongo. Então nós temos um dígrafo e um ditongo. A opção é a letra D. D de Deus, tá bom? Dígrafo e ditongo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre encontros vocálicos. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido também, tá? Peço a você mais uma vez, inscreva-se aqui no nosso canal para que você receba conteúdos parecidos com esse. Acompanhe também os nossos outros vídeos que a gente tem aqui e as nossas playlists aqui disponíveis para que você possa conhecer. Forte abraço, tá? O professor Adriano ficou muito feliz aqui em ter você comigo aqui. Na próxima, a gente se vê. Fica com Deus. Um abraço. Até mais.